students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Vocês são todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Então, vamos começar falando do objetivo dessa aula. O objetivo da aula é compreender e utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, verbo to be, e descrever rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. E aí eu tenho uma perguntinha para vocês, olha só. Você sabe como escrever contrações com o verbo to be? Você já sabe? Se você precisar abreviar, usar as contrações para o verbo to be, você sabe como usar? Bom, se você não sabe ainda, fique tranquilo que até o final dessa aula você vai aprender. E se você já sabe, você vai revisar conosco. Vamos lá então, ó, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai colocar o seu login, a sua senha, e daí você vai lá no nível 1, iniciante, unidade 1, lição 3, e aí a gramática verbo to be, contrações e começar. Então é aqui, ó, a lição número 3 e é a atividade 3 que nós vamos fazer hoje. Olha só, se você tem acesso à plataforma, tem internet aí, tem um computador ou um celular disponível para você acompanhar conosco, então você já pode fazer o seu login. Faz esse passo a passo ali e aguarde para que a gente possa começar as atividades e você realizar junto aí no seu equipamento. Se você não tem acesso à internet ou nenhum equipamento disponível aí para que você possa acessar a plataforma, você vai fazer as atividades também juntamente conosco, mas aquelas que são escritas você vai registrar no seu caderno. Combinado então, gente? Come on, guys! Muito bem, alunos, se vocês conseguiram fazer o acesso à plataforma, fazer o seu login, você está aqui, ó, nessa tela junto comigo, né? Unidade 1, a lição 3, e aí nós vamos fazer hoje a atividade 3, que é a parte da gramática, verbo to be, contrações. Então você vai clicar em iniciar. E aí nós temos aqui algumas informações importantes sobre as contrações do verbo to be. Bom, primeiro, você sabe o que é uma contração? Uma contração é quando duas palavras, elas são unidas por um apóstrofo e se torna uma. Apóstrofo é aquele sinalzinho que vai em cima da palavra, parecido com uma vírgula, mas a vírgula a gente usa ali próximo da linha. O apóstrofo a gente usa em cima e esse sinalzinho ele é muito utilizado na língua inglesa. E quando a gente vai fazer algumas abreviações, algumas contrações na língua inglesa, nós fazemos uso desse sinal, que se chama apóstrofo. Use contrações para deixar a sua fala mais natural. Então, na língua inglesa é muito normal o uso das contrações. Elas são abreviações informais de expressões comuns que facilitam a comunicação. Então, ela é muito utilizada, principalmente na nossa fala. Ela vai tornar a nossa fala mais natural, por isso que ela é tão utilizada. Vamos ver agora as formas completas e as contrações nas frases abaixo. Então, a gente vai ter a primeira frase é a forma completa e a segunda frase é aquela que tem a contração. Então, a gente vai ouvir agora as duas frases. Tenta prestar bastante atenção na pronúncia da forma completa e depois da contração. I am Sally. Repita I'm comigo. Sally. Ó, repita comigo. Ó. I am Sally, que é a primeira forma completa. E a contração, I'm Sally. Segundo. He is an architect. He's an architect. He is an architect. He is. E na outra, his. Veja que tem diferença na pronúncia e também na escrita. Aqui na frase da contração, está usando o apóstrofe para juntar o he
com o is. Então fica he's an architect. She is an engineer. She's an engineer. She is an engineer e she's an engineer. A outra, It is new. It's new. ó, it is new. E a outra, it's new. Então veja que aqui nós temos a forma completa e depois a abreviada. Eu vou dar um tempinho para vocês aí, vocês vão copiar essas informações no caderno de vocês e nós já voltamos para continuar. Muito bem, agora nós vamos continuar com os outros exemplos. Nós temos agora mais 3 exemplos, escutem lá. We are roommates. We're roommates. We are roommates e depois we're roommates. Aqui nós temos a forma abreviada então de we are. O outro exemplo. You are new. You're new. Ó, you are new e o outro you're new. Então temos a forma abreviada. They are architects. They're architects. They are architects. They are architects. Então, temos aqui mais 3 exemplos que vocês também vão copiar no caderno e nós já voltamos para continuarmos.
Agora que vocês já têm todas as formas das contrações do verbo to be no caderno, nós vamos praticar um pouco a pronúncia. Então, eu vou colocar para que a gente possa ouvir novamente e vocês vão repetir a pronúncia. Vamos lá? I am Sally. I'm Sally. Então, repitam comigo. I am Sally. I'm Sally. A outra. He is an architect. He's an architect. He is an architect. He's an architect. She is an engineer. She's an engineer. Repitam comigo. She is an engineer. She's an engineer. A próxima. It is new. It's new. Ó, it is new. Ou então, it's new. Muito bem. E agora, continuando. We are roommates. We're roommates. We are roommates. Vocês lembram o que é o roommates? Colegas de quarto. We are roommates. E na contração fica we are roommates. You are new. You're new. You are new. You're new. They are architects. They're architects. They are architects. They are architects. Bom, pessoal, vocês podem ouvir e repetir quantas vezes vocês quiserem, até vocês estarem bem seguros da pronúncia, da forma completa e também da contração. Como seria a abreviação de We are students? Como você faria para abreviar? Como você diria? Vamos tentar? Ó, we are students, que significa nós somos alunos. Vamos tentar abreviar? Ficaria então, we are students, certo? Muito bem, vocês podem praticar então quantas vezes vocês acharem necessário, até que vocês consigam pronunciar de uma forma segura essas contrações. E agora nós temos uma atividade que quem estiver logado na plataforma vai realizar essa atividade diretamente na plataforma. Se você não está logado agora, você vai fazer no caderno. Então, na primeira coluna, façam aí 2 colunas no caderno para que você possa relacionar uma com a outra. Ou você já pode ir fazendo direto também. Coloca primeiro o item da coluna e já vê qual que é o correspondente dele e já vai respondendo no caderno. Então, o enunciado diz assim: combine as formas contraídas às formas completas. Então, na primeira coluna, nós temos as formas completas. E na segunda, nós temos as formas contraídas do verbo to be. Então, nós vamos relacionar uma com a outra. Se for necessário, você pode olhar aí nas anotações que você fez no caderno. Eu vou dar um tempo, você vai realizar as atividades e nós já voltamos para fazer a correção.
Muito bem, alunos. Conseguiram realizar? Nós vamos então agora fazer a correção. Então, nós temos aqui, ó, she is. A forma contraída de she is é she's. I am. A forma contraída é I'm. We are. A forma contraída were. It is. A forma contraída it's. You are. You're. They are. They're. Ok? Então, essa é a resposta correta. Se necessário, realize a correção aí no seu caderno. Vamos treinar um pouquinho mais a pronúncia? Então, eu vou falar e vocês vão repetir, ok? Vamos lá. Vamos falar primeiro a forma completa, depois a contraída. She is. She's. I am. I'm. We are. We're. It is. It's. You are. You're. They are. They're. Muito bem, vocês podem treinar essa pronúncia quantas vezes vocês quiserem, até vocês se sentirem seguros em relação à pronúncia das contrações. Essa atividade aqui é para a gente treinar também a pronúncia. Então, nós vamos escutar a pronúncia primeiro e depois gravar a pronúncia. Se você estiver logado na plataforma, você vai gravar a sua voz clicando no microfone. Então, nós vamos ouvir primeiro e aí você vai repetir clicando no microfone. A plataforma desse jeito vai fazer a correção da sua pronúncia, certo? Se você não estiver logado na plataforma, você vai repetir juntamente comigo, ok? Então, caprichem na pronúncia, na entonação. Vamos lá ouvir então. He's new. He's new. Então, ele é novo. Vamos para o próximo. We're new. We are new. Somos novos. Vamos tentar de novo, porque às vezes ele não capta a nossa voz. Então, a gente tenta de novo, falando um pouco mais pausado. Vamos ouvir novamente. We're new. We are new. Muito bem. Nós somos novos ou somos novos. It's new. It's new. É novo. It's new. Próximo. I'm new. I'm new. Sou novo. You're new. You are new. Nesse caso, pode ser você é novo ou vocês são novos, porque nós já aprendemos que you significa tanto você como vocês. A gente pode usar a mesma palavrinha para o plural e para o singular. They're new. They are new. Eles são novos. Poderia ser elas também, tá? Elas são novas. Poderia ser também, porque o they significa eles ou elas. Próximo. She's new. She's new. Ela é nova. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. Vejam, essas atividades que nós acabamos de realizar na plataforma, é importante que vocês refaçam e que vocês vão treinando a pronúncia, vão treinando ouvir e repetir. Isso é muito importante. Além do mais, vocês têm aí registrado no caderno de vocês essas informações e sempre que necessário, vocês podem retomar esse conteúdo, podem pesquisar, voltar lá no caderno quando precisar para fazer as atividades, certo? Então, lembre sempre de refazer as atividades para que você possa
fixar melhor esses exercícios, ok? Bom, gente, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a compreender e usar o verbo to be e as suas contrações. Então, nós aprendemos nessa aula que em inglês é muito comum, na fala, a gente utilizar as contrações. Isso é importante porque eu torno a minha fala mais natural para quem estiver ouvindo, né? Então, é importante que vocês conheçam. E também, quando alguém falar as contrações, o seu ouvido já está treinado para identificar que a pessoa usou a contração. Por exemplo, se você ouve alguém dizendo she's, I'm, você já sabe que é a abreviação de she is ou de I am. Certo? Então, vamos recapitular um pouquinho as abreviações? Vamos lá, ó. I'm, então, é a contração de I am. Então, por exemplo, se você for se apresentar a alguém em inglês, como é que você vai se apresentar? Então, você vai dizer assim, I'm e o seu nome. Veja, você está usando a forma contraída do verbo to be. I'm Andrea. E você, como você se apresentaria para alguém? Treine aí um pouquinho. I'm e o seu nome, certo? Se a gente for falar she is na forma contraída, fica como? She's an engineer. Ela é uma engenheira. Eu posso usar também, se for um homem, o he is, que contraído fica his. He's an architect. Ele é um arquiteto. E se a gente for usar então o it is, ou então it's. Se for o you, que a gente já sabe que you é você ou vocês. Então, se eu for usar you are, na forma contraída, fica your. Ou então, se eu for usar we are, como é que nós dizemos? Nós somos alunos, nós somos estudantes. We are students. Eu posso usar a forma abreviada, we are students. E se for eles ou elas, they are. É a forma contraída de they are, fica they are. They are students. Eles ou elas são estudantes. Ok? Ficou fácil agora, né, gente? Muito bem, então foi isso que nós aprendemos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pratiquem bastante, ok? E nos vemos na próxima aula. Bye, bye, students!